Nosso estudo de hoje é a lição 64 do livro Seara dos Védios, Livre-Arbítrio e Obsessão. No tratamento da obsessão, frequentes vezes, entre os ceareiros do bem, surgem debates em torno do livre-arbítrio. Se a faculdade de escolher é um atributo da alma, como influir no ânimo dos desencarnados menos felizes? Temos aqui, no entanto, o princípio de causa e efeito, importando reconhecer que se Jesus respeitou as resoluções de quanto lhe respirava o ambiente, não arrebatou ninguém as consequências dos próprios atos. Se caímos na criminalidade, somos espíritos doentes e qualquer doente guarda a sua independência até o ponto em que ameaça a integridade dos outros ou agrava a condição de si mesmo. Para atender a isso, a sociedade humana relaciona vários recursos de contenção, destacando-se entre eles a segregação hospitalar e a anestesia involuntária, que parecem atentados à consciência. Entretanto, ninguém malsinará ao médico que administre opiáceos ao enfermo desesperado, que lhe tente rasgar as próprias vísceras ou que isole na câmara agraciada de um sanatório o louco suscetível de descer as últimas raias da inconsequência. Diante da obsessão, não te mostres indiferente à sorte dos irmãos incursos nessa dificuldade. A pretexto de resguardar o livre-arbítrio, não deixes o companheiro desencarnado e o companheiro da experiência física sem um concurso do esclarecimento que lhes serve de caminho ao caminho como inevitável medicação. Dinamiza o conhecimento quanto julgues preciso em cada processo de reajuste, mas explica aos irmãos em prova a trilha mais fácil para a libertação deles mesmos. Ainda assim, porque estejas a serviço da verdade, não te faças verdugo. Aspereza é veneno sutil, irritação retorna qualquer serviço a estaca zero. Ninguém realmente sabe ensinar se não sabe repetir a lição. Socorre obsessor e obsidiado, incutindo-lhes a verdade dosada em amor. Contudo, recorda que o veículo de semelhante remédio é paciência e paciência. Pode chocar de repente essa frase que eu vou usar aqui agora, mas a obsessão faz parte da sabedoria de Deus. Porque Deus permite com que nós sejamos uns instrutores dos outros. A gente vai perceber o seguinte: a obsessão ela só vai acontecer no campo das ideias. Ponto. Né? Você vai encontrar algumas exceções para quem tem uma mediunidade mais ostensiva e consegue observar, entrou no campo do sentido físico, ver os espíritos. Não, mas eu estou falando da obsessão, né, normal, aquela da pessoa que não tem uma mediunidade tão ostensiva assim, até mesmo de quem tem a mediunidade ostensiva também, que ela consegue também lidar com a visão sem se deixar influenciar pelas ideias. As ideias chegam, você coloca na prática aquela que te apraz. Então, as informações vão chegando e a gente vai sendo influenciado o tempo todo e a gente vai escolher daqui para frente aquilo que a gente vai praticar ou não. Praticou, a gente vai seguir inevitavelmente uma lei chamada lei de causa e efeito. Semeadura é livre, colheita é obrigatória. Então, veja bem, a gente vai, quando estuda a obsessão, a gente vai encontrar lá aquelas classificações, né? Obsessão simples, todo mundo está sujeito a ela. Ela sai um pouquinho do campo da simples influenciação. Ela tem um fator diferenciado, tempo. Está sendo uma coisa insistente, né? Então a gente começa a entrar no campo da obsessão. Mas uma coisa insistente o quê? Para eu me vingar do meu chefe? Para eu enfrentar aquele vizinho complicado? Para eu responder o marido, a esposa, os filhos dentro de casa? Isso aí não tem aquele velho ditado que fala quando um não quer, dois não brigam? Então, na verdade, vai chegar as ideias e você vai colocar aquela ideia na prática, se você quiser ou não. E no Evangelho tem uma frase que fala assim, né? Somente lobos caem em armadilha para lobos e o bom pastor saberá defender suas ovelhas. Vai depender de cada um. Agora, quando a gente vê um caso mais grave de subjugação, tenham a certeza de uma coisa. Aquele espírito que a gente às vezes fica com medo porque está atormentando o encarnado, ele, para poder ter carta verde para fazer o que ele está fazendo,
ele foi muito magoado, ele foi muito vilipendiado, a coisa foi muito grave. Normalmente os casos de subjugação estão ligando espíritos que um fez o outro sofrer muito e normalmente o encarnado fez o desencarnado sofrer muito. Ah, mas o desencarnado, ele se encontra em trevas, ele se encontra numa condição muito lastimável, mas o encarnado, ele também foi um dos personagens, ou talvez o único personagem a fazer com que esse desencarnado chegasse ao ponto que chegou. E a gente, quando tem a oportunidade de conversar com um e com o outro, a primeira coisa que a gente tem que estar o tempo todo lembrando aos amigos dentro da casa espírita: não vamos julgar nem o encarnado, nem o desencarnado. O encarnado, para a gente, parece ser uma vítima, um coitado, porque a gente está vendo o fenômeno acontecendo e o quanto é desagradável. Ele está perdendo o controle de si mesmo, na frente dos outros, muitas das vezes se ajoelhando, caindo no chão, arranhando perna, enfim, né, se machucando, porque ele está no processo de subjugação. Porém, quando a gente vai estudar, analisar a fundo, fala, aquela pessoa foi muito, magoou muito mesmo. E quando eu falo magoou muito, se a gente começar a pesquisar os livros aí do Manuel Filomeno de Miranda, normalmente o encarnado que está passando por um processo de subjugação, ou ele assassinou aquela pessoa, o assassinato é um dos crimes mais graves, ou foi uma traição, foi alguma coisa muito, mas muito, que fez a pessoa sofrer profundamente. E a gente sabe que o sofrimento muito profundo, ele pode levar você a regiões muito tristes durante um tempo indeterminado. E esse espírito, ele começa a buscar a vingança. Mas, olha bem como é que eu estudo da obsessão, por que eu falei no início que faz parte da sabedoria de Deus, e posso dizer, ouso até dizer, da genialidade de Deus. Quem está aqui encarnado, se você está arrependido e querendo acertar a sua vida daqui para frente, a providência divina não deixa com que essa influência perniciosa chegue de maneira tão grave do seu lado, ou se ela chega, você vai criando, sim, vamos botar assim, barreiras, proteções, escudos de proteção por conta do seu arrependimento e da sua vontade de modificar. Diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, no texto Inimigos Desencarnados. Não tem uma boa ação sequer que não sensibilize o espírito. E se você se arrepender, sinceramente, não fizer mais aquilo, você já pode estar transformando um inimigo em amigo, porque o que mais magoa o espírito que está aqui do nosso lado é você ter feito com ele e estar continuando a fazer com os outros. Isso vai deixando ele magoado, cada vez mais magoado. Mas quando a gente começa a tomar essa iniciativa de modificar, aí as coisas começam a andar. Se mesmo que não seja de uma hora para outra, vai exigir da gente ainda algum tempo de prova, mas pelo menos teve arrependimento, eu não estou fazendo mais. Então o processo de obsessão é um processo de educação através de nós mesmos. Porque a gente só vai sendo tentado nas ideias, naquilo que a gente tem de ponto fraco. E cada vez que a gente cede, o que acontece? Daqui a pouco, lei da causa e efeito, o efeito vem. Quando o efeito vem, faz a gente sofrer, ligando o alerta, avisando para a gente, esse é o caminho equivocado que você deve modificar, deve agarrar com toda a sua força e a vontade para largar esse defeito. Enquanto você estiver nesse defeito, nós temos acompanhado os processos de subjugação, que o espírito fala para a pessoa que está subjugada. Fala assim, ó, não adianta vir aqui para a casa espírita apenas para tomar passe, né? E vir frequentar os cursos, não. Fazer tratamento, não. Você tem que fazer a sua parte. O que é fazer a sua parte? Você tem que modificar o seu lado moral, você tem que... E nesse caso particular que está vindo aqui na minha cabeça agora, cada vez que você se entrega a fofocas, você atrai o teu espírito e o obsessor. Cada vez que você tem ideia de vingança, ou fala palavrão, dirige qualquer palavra de maneira deselegante, você está atraindo o desobsessor, porque você fez com ele está magoado que você está fazendo com outras pessoas. Quando a gente começa a modificar moralmente, a gente começa a fechar as portas para que esse processo aconteça. Então, a obsessão ainda tem muitas coisas para a gente estudar ainda daqui para frente.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.